Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, curtir e compartilhar com todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Gostem ou não de literatura. Alexandre Pushkin, ou Alexandre Pushkin, nascido em 1799 em Moscou e faleceu em 1837 em São Petersburgo. Era um poeta russo, romancista, dramaturgo, escritor de histórias curtas. Ele tem sido frequentemente considerado o maior poeta da Rússia e fundador do movimento literário russo moderno. A mãe do Pushkin era neta de Abrão Aníbal, um negro, que, segundo a tradição familiar, era um príncipe abissínio, comprado como escravo em Constantinopla, Istambul. Ele foi adotado por Pedro o Grande, de quem se tornou o companheiro de armas. Pushkin, que tinha muito orgulho de seu passado negro, imortalizou a história do seu avô, aliás, do seu bisavô, no romance O Negro de Pedro o Grande, de 1827. O Pushkin foi criado nos moldes da cultura francesa, como era normal na época, né? A Rússia era vista naquele período como um país muito inferior aos outros, né? Nessa época, na época do Pushkin, pode-se dizer sim que a Rússia ainda vivia num sistema semi-feudal, que inclusive só foi acabar aquele sistema com a Revolução de 1917, né? Revolução essa que eu já desenhei aqui no canal também. Tá? O Pushkin, embora talentosíssimo e um grande escritor, acabou morrendo muito cedo, né? Ele que durante um período da sua vida se envolveu em muitos amores, muitos romances, acabou desafiando um homem a um duelo, porque existia ali um triângulo amoroso. E acabou falecendo nesse duelo ainda muito jovem, antes dos 40 anos. Mas não sem antes ter deixado para todo mundo, né, um acervo muito bom de literatura. E por que foi importante para o Pushkin a ancestralidade negra dele? Bom, a Rússia, ela vivia um período muito xenofóbico, sim, a Rússia tinha essa perspectiva xenofóbica e também essa perspectiva um tanto racista, né? Tanto é que a Rússia também tinha um antissemitismo, né? Então, para o Pushkin era motivo de orgulho, né, declarar, olha, eu vim daqui, esse é o meu ancestral. E fica nítido que o Pushkin, com toda essa genialidade, né, conseguiu imortalizar o seu ancestral, o seu antepassado, num romance. Nós vamos falar sobre A Dama de Espadas, do Pushkin. Gente, se tem um livro que eu quero recomendar para vocês, é este livro aqui, tá? Essa é a edição da Príncipes, eu gostei bastante dessa edição, tá? Vocês podem ver aqui as letras são grandes, é um livro curtíssimo, são 79 páginas. Então isso aqui você lê em 1h30, 2 horas no máximo, tá? Essa interessante novela começa de uma forma não muito diferente dos romances, né? Sem grandes impactos, mas ela se desenrola numa trama, digamos que, no mínimo, interessante. O começo do livro se passa em uma jogatina entre amigos, e em determinado momento dessa jogatina, um dos jovens diz, né, que sua avó, a condessa, não perdia um jogo. E é aqui que entra o nome do livro, A Dama de Espadas. Segundo ele relata, ela tinha um jeito diferente, né? Uma forma um tanto mística de conseguir ganhar os jogos. Bom, ouvindo tudo isso, o Hermann, que é um homem obstinado, ganancioso e, fica claro, um mau caráter, né? Ele ouvindo isso, ele acaba se interessando muito pela história, né? E ele, que não participa da jogatina naquele primeiro momento, começa a ir atrás e a entender quem é essa mulher e como ele pode tirar vantagem disso. E, pasme, a falta de caráter dele é tão grande que ele se aproxima da casa, da mansão dessa mulher, que já é uma mulher de mais de 80 anos, para sondar e investigar formas dele poder entrar na residência, ter contato com a velha e tirar dela esse segredo tão precioso que a fez ser vencedora de todos os carteados em que ela participou. Para isso, ele acaba se aproximando
da funcionária. Na cultura, não só russa daquela época, mas a cultura europeia de forma geral, ela tinha, né, as mulheres da nobreza ou as mulheres mais ricas, elas tinham damas para andar junto com elas, né? Essa história ela se passa no século XIX e não diferente disso, né? Ali você já tem um período pós-revolução industrial, mas você ainda tinha uma Rússia um tanto atrasada em relação ao mundo, né? Mas essa mulher era cercada de seus funcionários, e uma dessas funcionárias, que era uma mulher, pode-se dizer, inocente, uma mulher ingênua, uma jovem ingênua, eu vou ter que ler o nome dela porque é difícil. Ivanovna. Eu não sei falar russo, animal! Lizavieta Ivanovna. Uma dica: se você quer ler livros russos, tenha um papelzinho de rascunho para você anotar os nomes, que são difíceis de decorar. Diante disso, ele começa a se aproximar dessa empregada para tentar arrumar aí, conseguir um meio de ter um contato com essa velha, porque ele quer ter então esse segredo do sucesso, ou esse método para que ela nunca perdesse um jogo. Tamanha destreza desse nosso citado, que ele começa a frequentar então os entornos ali e começa a trocar olhares, né, com essa empregada, com essa funcionária, na intenção talvez de se aproximar. Não fica claro se ele tinha a real intenção de flertar com ela ou se isso aconteceu acaso e ele acabou se aproveitando da história. O que também é factível, tendo em vista que ele tem uma personalidade muito gananciosa, ele é uma pessoa que aparentemente não pensa muito no outro. Bom, a funcionária, então, me recuso a falar o nome dela de novo, porque é difícil, né? Esta doce mulher, assim irei chamá-la, acaba contando alguns segredos para ele, e ele então consegue entrar na residência, mas sobre o pretexto de que iria visitar a sua então futura companheira. Sim, ele ilude a mulher. É mais um caso de um cafajeste sem vergonha. Corta essa aqui, precisa ficar. Acontece que a real intenção dele não é se encontrar com a Lizavieta. A real intenção dele é encontrar a velha. Ele aproveita que ela passa para ele os horários em que a velha vai estar fora em um evento, né? Como era uma condessa, estava em um evento mais para marcar a sua presença enquanto alguém importante na sociedade. E quando ela retorna à residência já de madrugada, ele tem um contato com essa velha. E ele entra no quarto simplesmente com o desejo de arrancar dela de todas as formas a verdade, de como ela consegue ganhar os jogos. Qual é o segredo? Acontece que nesse primeiro impacto que ele tem com ela, nesse primeiro embate que ele tem com ela, a velha acaba não revelando nada e acontece um diálogo muito confuso, um diálogo muito estranho entre os dois, e a velha tem um piripaque quando ele resolve partir para a agressão. Ele saca uma arma e diz que ela vai contar a força. E aí a velha morre. Isso não é um spoiler que vai prejudicar o livro, mas irei parar por aqui para que vocês comprem o livro e leiam. Eu vou deixar o link na descrição, tá certo? Por enquanto é só, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vale muito a pena a leitura desse livro, porque o final é surpreendente. Gente, por hoje é só. Um beijo do tio Vesgo. Tchau, tchau. Não pode falar beijinho não. É porque eu fiz assim.